Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18. Mantenha-na aberta aí, para que você possa acompanhar a mensagem. Mateus 8, a partir do versículo 19. Estou lendo na versão revista e atualizada. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, é Tua palavra e só podemos contar com Teu Espírito para nos dar o entendimento, porque essas coisas hão de discernir-se espiritualmente. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração e fortalece-nos a fé, em nome de Jesus. Amém? Mantenha a Bíblia aberta aí para você acompanhar essas coisas. No versículo 19, nós encontramos um escriba. O escriba era um privilegiado. Hoje você tem o privilégio de ter quantas Bíblias e traduções você quiser ter em casa, em quantas línguas você quiser. Ela está traduzida na maioria das línguas do mundo, exceto menores dialetos. Ainda há várias tribos, não é, e vários locais que ainda não têm a palavra de Deus traduzida no seu idioma, mas também nós não conhecemos esses idiomas. Então, para você que está aqui, a facilidade de encontrar uma tradução que lhe agrade é tremenda. Escolha, leia. O escriba, naquele tempo, era a pessoa responsável por fazer a cópia das Escrituras do Antigo Testamento, Pentateuco especificamente, depois também os profetas, e eles tinham que escrever letra por letra e contar todas as letras da página. Se tivesse faltando, o número não batesse com o original, aquela cópia era jogada fora porque falhou. Uma letra errada era suficiente para a cópia ser perdida. Era uma responsabilidade muito grande, um trabalho feito com muito cuidado. E eles acabavam, certamente, fazendo tudo isso, memorizando grandes partes das Escrituras. Eles eram os conhecedores da lei. E um deles está aqui, entre os discípulos de Jesus. Chega chamando-o de mestre e diz: Vou te seguir aonde quer que fores. É uma promessa um tanto ousada, não é não? Digo por hoje, quantos de nós falaria isso com a mesma intensidade e propósito? Senhor Jesus, eu vou te seguir onde quer ou para onde quer que o Senhor me mande. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Não quero que ninguém peque. Porque uma coisa é a gente falar que quer fazer isso. A outra coisa é estar disposto. A mesma coisa. O mesmo aconteceu com esse escriba. Jesus não o criticou, Jesus não fez perguntas, ele não quis saber se ele estava sendo sincero, se tinha condições de fazer isso. A resposta de Jesus, ela é muito mais forte do que um mero questionar da intenção do escriba. Ele disse o que representa, o que define me seguir. Você quer me seguir? Seguir-me significa... E Jesus põe assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, seguir Jesus é ser um nômade. É não ter uma casa para chamar de sua, não ficar se preocupando com decoração, com móveis, com o ambiente, viver em função de... Olha que ele era carpinteiro por ser filho de carpinteiro, mas ele não estava com nenhum apego a móveis de casa. Ele fala, passarinho tem ninho, raposa tem covil, eu não tenho casa.
Minha mãe tem casa. Eu não tenho. E não é que Jesus está dizendo que ele é pobre. Ele é Deus na terra. Ele tem todo o poder de transformar água em vinho. Ele poderia, como Eliseu, multiplicar azeite. Ele poderia ser um homem muito rico, se quisesse. Acontece que esse não era o propósito de Jesus. E nós aprendemos, então, da mesma forma, que querer ser discípulo de Jesus requer o sacrifício dos bens e das coisas materiais. Nós precisamos abrir mão disso para poder servir ao Senhor com liberdade. Senão, como é que Deus vai mandar você ir para um campo missionário qualquer? Semana passada, um grupo de mais de 200 adolescentes foi enviado para a Amazônia, para um acampamento radical lá, para que tivessem uma experiência missionária na adolescência. Qual o valor disso? Nós vivemos uma sociedade cristã que tem medo que os filhos sejam pastores e missionários. Vai viver de quê? Se não dá dinheiro, para que você vai fazer isso? Pouca gente entende que o chamado de Deus é uma honra. Aí sim, nada encontrarás de bom. Quem somos nós? Nós não somos chamados porque somos melhores, por ter um QI mais alto, por ser mais inteligentes. Não, nós somos chamados porque Deus escolheu. Deus disse, vá. Deus colocou esse negócio no seu coração e ninguém tira, se foi Deus que pôs. Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que chega para mim e diz, estou sentindo o chamado de Deus para o seminário, ou quero ir para o seminário. Você tem certeza que foi Deus que colocou esse desejo no seu coração? Porque se for empolgação, se for olho grande, vontade de prestígio, tem, viu? Tem. Seminário tem muita gente que vai procurando prestígio, procurando o título. Deus não premia essas pessoas, nunca vão ser pastores de ovelha, vão se dizer pastores. Gente, pastor não é título, pastor é função. Quando você se forma no seminário, você não sai pastor, você sai bacharel em teologia. Mas ser pastor é a continuidade do chamado. Deus mandou você se preparar e Deus coloca aquela responsabilidade, queira você ou não, você vai se sentir na obrigação de fazê-lo. Como os apóstolos também diziam, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Me é imposta, olha as palavras de Paulo, me é imposta essa obrigação. É uma questão que ou eu obedeço, ou Deus vai fazer assim, quem vai obedecer não é? Vai não é? Então é uma responsabilidade muito grande, não é uma coisa que nenhum de nós pode jamais pensar em se gabar de fazer parte deste grupo. Aqui está um escriba, um homem que já tinha muito prestígio entre a sua comunidade, que diz, eu vou seguir o Senhor por onde for. Até podia estar empolgado, ele está vendo tantas maravilhas que Jesus está fazendo, como não se empolgar, como não sentir vontade de participar desse reino, de ver esse reino florescer nas pessoas, a palavra de Deus se tornar uma realidade tão palpável como Jesus conseguia fazer com as parábolas, transformar ensinamentos profundos em historinhas simples que todos podem entender. Ele queria participar disso. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ser missionário, ser pastor é abrir mão disso. Nós temos mais de 500 igrejas no estado de Pernambuco. Nós temos missionários no interior. Eles recebem um salário mínimo, mas são formados num curso equivalente, ou, dependendo de quanto fizeram, um curso superior. Um salário mínimo.
mas levam a família, não se preocupam, servem o Senhor a vida inteira, porque Deus supre, Deus honra, Deus glorifica. E essa é a vida do obreiro, mas você tem que abrir mão. Você está querendo fama? Eu vou te colocar lá em Cabrobó, lá em Jericó, vou te mandar para depois de Souza, mandar para Boa Esperança, na Paraíba, já no finalzinho do estado. Vai? Sem internet, sem rede social. A gente se acostuma a essas coisas, são tão comuns para nós. Como é que vai ser a vida sem depender disso? Você precisar viajar 300 quilômetros para pegar o sinal. Não é? Então, está disposto a abrir mão? Viver numa casa precária, numa condição precária, mas na obra mais gloriosa que existe, que é cuidar do rebanho do Senhor. Gente, não tem coisa mais gostosa. Não tem coisa que dê mais satisfação do que você trabalhar com uma igreja que vibra com Jesus Cristo. E aí você tem esse privilégio e essa oportunidade. Você está disposto a fazer um sacrifício desse? Jesus está perguntando ao escriba. Está disposto a abrir mão do prestígio, do conforto? Lucas 12, 15 diz, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha, mas é avareza possuir bens? Não. Para a gente entender isso melhor, a gente vai ter que lembrar de uma outra história de Jesus, do jovem rico, que o texto de Lucas 18 diz assim, que era um certo homem de posição. Não falou nada aí. Posição é o quanto recebe, que nível de vida ele tem. Nessa frase ele não está, ele está implicado, né? Entende-se. Era uma pessoa de um nível social mais elevado. E ele buscou Jesus a fim de saber como herdar a vida eterna. Aí vem aquela discussão de cumprir a lei, de obedecer aos mandamentos, e o jovem responde, tudo isso eu tenho feito desde jovem, desde adolescente, cumpro. Então Jesus responde no versículo 22, que lhe faltava uma coisa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aqui entra a avareza. Ter os bens não era problema. A avareza é não querer abrir mão das coisas materiais, nem para Deus, nem para a igreja, nem para nenhum propósito do reino de Deus. Não, deu muito trabalho conseguir isso, custou muito possuir essas coisas. E a resposta foi, o homem ficou triste. Diz o texto que ele era riquíssimo. Aí está a avareza. Não abro mão. Muitas pessoas sofrem com isso, são abençoadas por Deus, recebem de Deus tudo que é necessário, mas têm uma dificuldade muito grande em ser generosos e em ceder, quanto mais deixar tudo isso para seguir Jesus Cristo. Existe uma diferença muito grande entre andar atrás de Jesus, as multidões o seguiam, diz a Bíblia, e ser discípulo, andar no caminho, andar seguindo a verdade e a vida. As multidões eram curiosas, eram interesseiras, mas eram plateias, e não participantes. Elas estavam lá vendo, aplaudindo, ei, aleluia, glória a Deus, ai que bonito, mais um, faz mais um aí, Jesus. Era só curtindo o show. A prova nós vamos encontrar em João capítulo 6, a partir do versículo 26, Jesus criticando essas pessoas, dizendo, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, viram? Mas não estavam procurando a autoridade do milagre. O milagre era para mostrar que Jesus tinha a autoridade de dizer e de clamar o que ele afirmava. Então ele fazia aquilo para você, olha só meus feitos, você não acredita no que eu estou falando? Veja o que eu estou fazendo. Quem pode fazer isso? Quem ressuscita os mortos? Quem cura os cegos? Quem faz
o coxo andar? Quem cura o leproso? Algum de vocês? Vocês já viram alguém fazendo isso depois de Eliseu? Então, o povo de Israel ansiava pela vinda do Messias, mas eles não estavam procurando essa autoridade na vida deles, eles estavam procurando as bênçãos secundárias, eles estavam procurando o que vem junto. Mas porque comeram, diz o texto, a verdade é que vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quero mais pão. O povo de Deus no deserto, depois que saiu do Egito, o povo não seguiu a Deus por querer ser participante da promessa de Deus. Olha, eu estou levando vocês para a terra prometida. Eles estavam muito mais fugindo da ira de Faraó, de ser mortos, e estavam reclamando o tempo todo. Vocês tiraram a gente lá do Egito, lá estava bom. Gente trabalhando feito escravo, levando lapada nas costas, o dia inteiro pisando barro, fazendo tijolo. Era bom porque tinha cebola para comer? Rapaz, você tem que gostar muito de cebola. Que eu não voltava para o Egito para comer cebola, não. Não só porque minha esposa não gosta, mas também porque sai de baixo. Cebola é um bom tempero, excelente. Mas não é à toa que a substância que tem dentro dela chama secretina. Essa secretina fica na pele assim, ó, que você sente o cheiro no dia seguinte. Não é não? O povo só queria o bem bom. Eu quero o maná. Ah, comi maná demais, estou cansado. Quero uma carninha. Manda codorniz. Aí Deus manda aves. Estavam tão ansiosos para comer carne que comeram a carne crua. Pegava o pássaro no chão, ainda pulando e mordendo, feito animais. Ficaram doentes os que fizeram isso. Deus falou, não é assim que se faz? Que ignorância é essa? Que ansiedade é essa? Que vontade maluca é essa? Eles não queriam participar da conquista da terra prometida. Ah, não, vai dar trabalho, o pessoal lá é gigante, se a gente for, vai ser duro, eles vão acabar com a nossa raça, vão botar a gente para correr, vão matar a gente, quer não. Passaram 40 anos para aquela geração inteira morrer e nascer uma geração nova que não conhecia o Egito, não tinha saudade de cebola, para querer conquistar a terra nova. Teve que ensinar toda uma geração a seguir o Senhor de verdade. Quando foram confrontados com o sacrifício necessário, o povo de Deus se acovardou. Mas vale a pena sacrificar tudo que você tem pelo que é melhor do que tudo. Aí Jesus diz ainda lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, desci dos céus. Ah, para o judeu isso era uma declaração blasfema. Jamais ele poderia clamar que ele, um homem, veio do céu. Aqui está Jesus dizendo. As pessoas perguntam, que história é essa? Jesus nunca disse que ele era Deus, acabou de dizer, eu vim do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são declarações que um ser humano não pode fazer. Ele não tem condições de executar nada em cima disso. A resposta das pessoas no versículo 60 foi, dura é essa palavra. E no versículo 66, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Primeiro ele fala, vocês são os interesseiros, vocês só querem o showzinho, vocês querem comer pão, peixe de graça, é muito bom, fica aqui ouvindo historinha, todo mundo junto, cantando, sem ter de trabalhar. Porque pão naquele tempo era suado para conseguir, não era coisa fácil, como continua não sendo fácil. Diga você, se não está complicado, o pão nosso de cada dia. Naquele tempo era a mesma coisa, seguiam Jesus pelo benefício que estavam recebendo, seguiam Jesus à espera de bens, de conforto, mas isso é tomar o barco errado. Mateus 19, 29 mostra que o apego às coisas é um impedimento para seguir Jesus.
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, olha o sacrifício. Mas quem fizer isso, receberá muitas vezes mais. Não em casas, em filhos, em irmãos, a não ser que a gente considere isso a igreja. Você que abandonou a família que não quer seguir Jesus e veio para a igreja e faz parte da família de Deus, você ganhou muito mais. Eu tinha uma mãe só, quando vim para a igreja, eu passei a ter uma mão cheia. Quantas irmãs? Eu peço a bênção. Chego junto, abraço e digo, benção, mãe. São mães de oração, são mães em amor, são mães em cuidado, são mães em admiração. Tratam você como um filho. Ah, meu filho. Que alegria isso. E a gente se chama de irmãos, que é um hábito muito brasileiro. Lá fora, nas igrejas, as pessoas se chamam pelo nome, ou pelo Mr. ou Mrs. Não é irmã, não. É a coisa mais engraçada que tem é nos Estados Unidos alguém chamar os outros de irmã Milka. É a Milka. Ou dona Milka, mas não vai ser. Isso é um privilégio nosso. E nós ganhamos quantos irmãos? Quantas irmãs? Quantos filhos? Porque os seus filhos se tornam nossos filhos. Nós temos prazer em ver cada criança no domingo, ver como cresce. Nós, pastores, então, que a gente passa uma temporada na igreja, e você se lembra, eu te apresentei neném, agora você está maior do que eu. Isso é muito gostoso, é muito gratificante. A igreja é essa recompensa, por um lado, que Jesus está dizendo, além daquilo que ele está dizendo, assim, olha, na vida celestial, você vai ter recompensas muito maiores. Você abriu mão de uma riqueza terrena, mas ela é incomparável à riqueza celestial, à vida no céu. Não que você vai ser rico no céu, ter casas, carros, gado. Não tem nada disso lá. Lá tem você diante do Senhor, na glória do Senhor, para os propósitos que Deus tem para a eternidade, coisas que Ele não nos revelou. Por que Ele não nos contou? Porque o seu propósito não deve ser esse. Você não deve se distrair com as coisas do céu, embora tenha de pensar nas coisas que são de cima, não deve ficar sonhando, não deve viver uma vida de iludido, pensando no céu, mas esquecendo do seu propósito aqui na terra. Então, Deus não contou. Deus disse assim, tem, viu? Está reservado para você. Você vai receber muito mais. Nós não temos a mínima ideia de como isso vai ser. Mas a única palavra que define isso é maravilhoso. Só isso. Como? Maravilhoso como? Não sei explicar não. Vai ser maravilhoso. Então vale a pena. Vale a pena abrir mão disso tudo. O custo de seguir Jesus como discípulo, além do sacrifício pessoal, também envolve o outro aspecto, que é a segunda parte do texto que a gente leu, prioridades. Então chega outro dos discípulos, e olha, é interessante que ele chamou esse escriba de discípulo, ele já vinha seguindo Jesus há algum tempo. Claro que um judeu que ouvisse os discursos de Jesus e o que Jesus estava fazendo pela primeira vez, não ia dizer a ele, eu vou te seguir para onde o senhor quiser. Não, ele já estava entre os discípulos durante algum tempo, seguindo quando tinha oportunidade, ouvindo aqui e ali, olha Jesus aí. Agora nós temos o texto dizendo, e outro dos discípulos, também não eram visitantes, não eram estranhos, dizendo, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Eu quero te seguir, Senhor, feita esse escriba aí, eu quero ir para onde o Senhor quiser. Mas deixa eu sepultar meu pai. E Jesus lhe respondeu uma frase que é intrigante para muitos, não é? Segue-me e deixa aos mortos os sepultar seus próprios mortos. Ué, e desde quando defunto enterra defunto?
Nem a gente ia gostar, né? Um parente seu morreu, vem uns defuntos, vou levar sua mãe para o cemitério. Aí você morria também. Não é verdade? Não podia ser assim, não é isso que Jesus está dizendo, mas aqueles que são mortos espiritualmente, ou que estão apenas preocupados com a carne, deixa que eles façam isso. Tem gente para fazer isso, porque se a sua prioridade for seguir Jesus naquilo que Ele quer, alguém vai se encarregar dessas coisas. Crente ou não, irmão ou não, mas alguém vai fazer. A prefeitura vai fazer. Um corpo não pode ficar jogado por aí. Alguém vai fazer, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: você está preocupado aqui, eu acho que seu pai não morreu ainda não, né? Se tivesse morto, você não estava nem aqui. Imagine, você deixar seu pai morto lá e vir para cá passear para ouvir sermão. Seu pai deve estar vivo. E você está dizendo assim, olha, depois que ele morrer, aí eu te sigo. Mas quanto tempo esse negócio vai demorar? Quanta gente adia um compromisso com Jesus para depois de ir? Foi chamado, falando, quando eu terminar a faculdade, quando eu fizer tal curso, quando eu tiver tal situação, aí eu vou. Não vai. Aí já está tão metido em profissão, emprego, carteira assinada, conforto, dinheiro, eu vou largar isso tudo agora para seguir Jesus. Aí a sua família toda disse, é doido? Você tem essa posição, olha a posição do outro. Você tem toda essa posição, todo esse conforto, você vai largar isso para seguir Jesus? Não se tratava de alguém que estava ouvindo pela primeira vez. Sepultar o pai era um pedido digno, mas aqui no caso era obviamente uma desculpa para deixar para depois. Eu vou, mas depois. Jesus nunca enganou discípulo nenhum. Jesus nunca fez promessas tentadoras. Olha que é interessante que Jesus não chamou os discípulos para uma condição de vida melhor. Chamado ministerial, chamado missionário, chamado para servir a Deus, não é em função de ter uma vida melhor. Não é isso aí, você tem chance no mundo para ter uma vida melhor de muitas maneiras. Vá para o mundo. Jesus chamou para ser pescador de homem. Ide por todo mundo, é para andar por aí, é para tirar as raízes e parar de viver só em função aqui. Sabe que muita gente deixa de ir para o campo missionário porque não quer ficar longe da família? Vou ficar longe da minha mãe, da minha avó, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus netos. É isso que Jesus está dizendo, não consegue abrir mão da família. Ah, depois eu vou, mas depois do seu pai e da sua mãe, aí tem seus irmãos, que agora têm sobrinhos lindos, que amam titia, vai deixar? E se demorar muito tempo, você tem filhos, eles crescem, agora você tem mais netinho para brincar, vai ficar longe, para ir para onde quer que o Senhor mandar? É complicado, não é? Porque se você quer seguir Jesus de verdade, você tem que estar preparado para abrir mão. Tem que estar preparado para ir por todo mundo. E tem que estar focado num único propósito: fazer discípulo. Nós só existimos como povo de Deus para fazer discípulos. E essa é a coisa mais difícil para a igreja fazer. Nós ouvimos sermões, nós sabemos da responsabilidade que temos para evangelizar, nós sabemos de nossos deveres, mas temos uma dificuldade tremenda para cumprir, para propositar. Como já temos mencionado em tantas outras passagens, né, e agora estamos enfatizando o treinamento para os PGMs, está acontecendo no sábado, às 3h da tarde, para que você possa receber pessoas na sua casa, com a ajuda de outros irmãos, para fazer discípulos. Era para a sala 27 estar lotada, era para a gente estar fazendo treinamento aqui, porque a igreja está com o coração voltado para a sua missão. Amém? Só que não. Está fazendo lá na sala 27, e aí tem o quê? 2 participantes novos. Tem 10 pessoas já participando do grupo. Por quê? Porque
porque as nossas prioridades estão equivocadas. Nós dizemos amém, nós falamos glória a Deus, mas precisamos estar envolvidos. É muito difícil você conseguir trazer um colega do seu trabalho para cá, para um culto. É uma situação formal, ele se sente estranho entre tantas pessoas, e às vezes sentem vergonha, porque o pastor ainda pediu para ficar em pé, dizer o nome. Se sente fora do seu ambiente, mas na sua casa, a sua casa é um lugar especial, você é amigo, você é conhecido, e isso vai acontecendo aos poucos, para que a pessoa tenha interesse e num ambiente privilegiado possa ouvir a palavra de Deus, e aí você pesca mais um. Essas eram as promessas de Jesus. Jesus era direto. Ser discípulo, portanto, requer total lealdade. Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, quando foram chamados, imediatamente, diz o texto bíblico, deixaram seus barcos. Eles nem falaram com Jesus, espera aí que eu vou enrolar a rede. Jesus falou, venham, diz o texto, imediatamente deixaram o barco. Eles mandaram um recado assim, fala com seu pai aí que a gente está seguindo o mestre. Eles já sabiam o que tinham que fazer. Alguém vai fazer, não se preocupe, alguém vai fazer. Mas Jesus chamou você para largar e vir. Ninguém deve vir primeiro. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, tem que ser Jesus. Agora, o interessante é que você abre mão disso tudo e você confia em Deus e Ele supre todas as coisas de uma maneira inexplicável. Pergunte ao pastor Hélio, 15 anos no campo, sem saber quanto vai bater na conta no mês que vem. Nem se ia, quanto mais quanto. Ele já contou a história de ir e não ter. Mas Deus supre. Você recebeu um sustento desse tamanhozinho. Quando eu fui para a Bolívia, a gente recebia $150. Hoje o dólar está valendo muito, né? 150 vezes 6, R$900 por mês. Não é muito dinheiro? E aí teve uma greve do Correio, 2 meses sem chegar dinheiro. Você já ganhava pouco, deu para juntar muito? Muito menos com pouco tempo que a gente estava lá, não era uma vida, eram alguns meses só que a gente tinha chegado. E o dinheiro acabando. E você pegar as 2 últimas moedas, eu não sei quem já teve essa experiência aqui, mas você pegar 2 moedas e falar, dá para comprar 2 pãezinhos, mais 2 pãezinhos. E acabou. E a gente eu fui para uma igreja, para um pastor que era padeiro, tinha um forninho de lenha no quintal da igreja, era a renda dele, e quando eu fui entrando lá com as 2 moedinhas, ele veio com um saco de pão desse tamanho, eu falei, não, pastor, hoje a gente não vai poder comprar isso tudo não, que eu só tenho 2 moedas. Ele falou, não, Deus mandou eu te dar. No dia seguinte chegaram cheques atrasados. No dia seguinte, é só para Deus dizer assim, está vendo? Está vendo, meu filho? Quem supre, quem sabe da sua necessidade, quem cuida de você, você está preocupado com dinheiro em banco? Eu sou a sua vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu desci do céu para você. Mas nós temos uma relutância muito grande em entender isso. Não, que isso, não, eu tenho que ter toda... Gente, é verdade, o mundo requer estabilidade, o mundo requer sabedoria, inteligência nos gastos, mas o mundo de Deus é diferente, ele é regido por uma outra economia, que não falha, que não tem inflação, que não tem falta, porque Deus não falta. Digam os desempregados, tem algum desempregado aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, todo mundo empregado. Ou está com vergonha de levantar a mão? Não é vergonha não ter emprego. Vergonha é ser ladrão.
Vergonha tem nome, tem definição. Agora, eu perguntei porque eu ia confirmar com você que é desempregado há algum tempo, se você comeu hoje, você está vestido hoje, tinha sabonete para tomar banho, e dificilmente você tomou banho com sabão de coco. Porque se não for o do Jefferson, é a coisa mais difícil de encontrar no mercado agora, é sabão de coco. Não, né? Ninguém toma banho assim mais. Deus não deixa faltar as mínimas coisas. É a misericórdia de Deus, aqueles que conhecem você, que vão suprir, porque Deus mandou. Sem você esperar, alguém sabia e alguém entregou para você. Pela graça e misericórdia do Senhor. Você nem chegou a fazer prova de mim, como Deus disse. Amanhã eu vou fazer prova de Deus, mas Deus já respondeu. Hoje, para a honra e glória dele. É necessário a gente entender que o sacrifício e a prioridade, abrir mão das coisas e colocar Deus em primeiro lugar, é ordem de Deus e é abençoado por Deus. É propósito de Deus para a sua vida. Como vimos, um discípulo em potencial desistiu de seguir Jesus aonde quer que ele fosse, porque não ia ter viagem de primeira classe, não ia ter hotel de luxo, não ia ter conforto, não ia ter boa fama. O outro discípulo desistiu ao ver que Jesus vem antes de tudo e de todos. O Salvador é prioridade. Duas perguntinhas para você. Tem alguma coisa a qual você está tão apegado, você não consegue abrir mão para servir melhor a Deus? Eu já vi gente dizer, aqui, não, pastor, eu não vou para a igreja de noite não, por causa do meu carro. Se o carro era caro, pois você tem dinheiro para comprar um carro desse, compra um Fusquinha, meu filho. Daqui você deixa com a janela aberta do lado de fora, que ninguém vai levar. Para que eu vou ter um carro caro se eu vou ter medo de sair com o carro? Eu vou deixar de ir à igreja para servir a Deus? Porque eu tenho medo de que roubem o carro? Mas vão roubar o carro se quiserem. Ladrão não tem critério. Ladrão é doido. Então, se ele precisar de um carro para fazer alguma coisa, ele vai roubar você qualquer carro que você tem. Ele está querendo o carro. Ele não quer um carro novo. Então, abre mão. O que é que você está segurando e tem medo de largar para ser um discípulo completo do Senhor? Ou que coisas estão como prioridade na sua vida? Primeiro vem... Eu já vi uma pessoa dizer assim, eu não vou tirar meu filho da escola para dar dízimo. Ué, você está pagando a escola com o dízimo? Isso não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado na sua vida. Você está andando acima do seu orçamento. Não soube fazer um orçamento em que Deus é prioridade e você vive no limite. Você está vivendo acima do limite e aí não pode dar dízimo. E não vai poder cobrar do Senhor. Vai terminar passando necessidade, dito e feito. E não foi uma pessoa só, não. E passaram necessidade. Grandes necessidades. Mas eu amo Deus acima de tudo. Só que a minha prioridade não é Deus. Entenda que o que Jesus está dizendo aqui é para o nosso próprio bem. Nós não podemos ser religiosos, cantando aleluia, mas sem compromisso com Jesus. Nós precisamos entender que seguir Jesus de verdade em algum ponto da sua vida vai significar sacrifício. E em algum ponto vai ser abrir mão de pessoas, de colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus nos ajude a colocar isso em prática. Que Deus ajude você a identificar essas coisas que podem ser uma barreira, um empecilho na sua vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé para orar.
Tem cantina lá atrás, certo? Quando acabar o culto, você tem a oportunidade de ir. Quarta-feira temos o estudo bíblico. Sábado tem um encontro de casais, 19 horas, não esqueça. E o culto de domingo, a que horas? À noite? E você vai chegar? 5, né?